todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Será um evento para nós apresentarmos a funcionalidade do operador estrangeiro e as principais atualizações publicadas aí no decorrer dos patches que nós temos enviados para vocês. A duração prevista desse evento é 1h e 30 minutos e a NSI vem há mais de 30 anos desenvolvimento aplicativo para gestão e operações de processos envolvidos na área de comércio exterior, e-comics, homologado e integrado aos principais RPs do mercado. Aproveitem para vocês elaborar suas dúvidas, perguntas. Nós separamos um período no final do webinar. Nós iremos ler todas as perguntas para vocês, tá? A Juliana irá ler, nós iremos responder, ou por chat, ou aqui no ao vivo mesmo. E hoje nós contamos com a presença de duas áreas, academia e produto. A academia, ela é responsável por promover treinamentos a clientes internos e externos, através de treinamentos online ou EAD. Aproveito já para me apresentar, eu sou a Bruna, líder da Academia Comics, e produto responsável pelo desenvolvimento do nosso software, melhorias, atualizações e adequações às legislações. Eu sou a Juliana, estou aqui pela Academia e-Comics, eu sou a mentora, e eu vou estar acompanhando o chat para tirar as dúvidas e selecionando também as perguntas para a gente responder no final. Bom dia, eu sou a Isabela, supervisora do Departamento de Produto, e vou fazer a apresentação para vocês hoje sobre a integração entre o e-Comics e o Portal Único no que tange ao operador estrangeiro, tá? Então, eu gostaria de fazer uma pequena introdução aqui e falar da nossa pauta da semana e da próxima semana. Então, hoje eu vou fazer uma introduçãozinha, falar sobre um pouco sobre o Portal Único, os pré-requisitos do sistema para que as operações ocorram. Vou falar um pouco também sobre a anexação de documentos e operador estrangeiro. No segundo dia, que é amanhã, nós vamos falar sobre produto exclusivamente na parte do catálogo. No terceiro dia, que é terça-feira, semana que vem, dia 13, sobre a LPCO, no que tange a Anvisa e ao MAPA, onde eles exigiram, né, o LPCO para cada licença de importação. E no último dia, nós vamos falar de DUIMP, cronograma da Receita Federal, as perspectivas futuras e o roadmap do e-Comics. Essa vai ser a pauta dos nossos webinars, tá? Então, Portal Único. Portal Único é um assunto que vem sendo falado aí já tem um bom tempo e foi uma iniciativa do governo federal após, né, constatar que o comércio exterior brasileiro enfrentava problemas. Nós temos uma burocracia muito grande, uma falta de integração entre Cefaz, Anvisa, MAPA, SESECs, entre outros órgãos governamentais, e isso gera uma complexidade muito grande nos processos aduaneiros. Então, o governo federal veio com essa iniciativa e construiu uma plataforma 100% online, onde todos os intervenientes do processo interagem nessa mesma plataforma. Então, isso simplifica a forma de acesso para todo mundo, tanto os importadores, exportadores, quanto os despachantes, a própria Receita, os órgãos intervenientes, e com isso nós temos uma redução da burocracia, redução de custos, né, que as cargas são desembaraçadas mais rápido, tem menos armazenagem aí, e temos uma garantia na qualidade da informação prestada. O próprio catálogo de produtos, ele vem para isso, para garantir que todos os fiscais de todos os locais do Brasil estão vendo a mesma informação, bem como os órgãos anuentes, então não tem mais descrição diferente para produto, é uma descrição única para todo mundo. E isso aumenta, né, a competitividade das empresas aí no mercado internacional. Então, os objetivos principais: a simplificação, um único sistema, a integração do processo, tudo no único sistema, redução de custo, transparência e qualidade da informação, porque você preenche uma única vez e ela é reutilizada nos processos, então você não tem que ficar dando
atualizando essa informação a cada processo. É um reuso de informação. E uma vez atualizado, ele vai valer para todos os processos. Redução da burocracia com aumento da competitividade está diretamente ligado ali. Todo o portal ele foi construído com base em modelo de dados internacionais. Então, fala-se muito em harmonização, padronização e previsibilidade. Tudo isso garante um compliance nas operações e facilita para que a Receita consiga liberar as cargas mais, né, em canal verde do que em canal amarelo, canal cinza, canal vermelho. Então, tem uma melhora aí. Essa padronização garante esse compliance. Então, aqui a gente tem alguns dos benefícios, mas o portal ele trouxe inúmeros benefícios para as empresas. Muitos deles já foram percebidos com a anexação de documentos, que já entrou em produção faz bastante tempo, a DUI, que também já está em operação para exportação. Então, as empresas que vêm operando já com o portal único já sentiram essa melhoria no processo, nos custos, em todos esses quesitos que estão sendo propostos aqui pela Receita Federal. Um ponto importante, como que se dá o acesso? O acesso ao portal único é mediante certificado digital. A integração entre e-Comex e portal único é da mesma forma. É necessário ter um certificado digital instalado na máquina. Esse certificado digital precisa estar válido e deve ter acesso àquele CNPJ raiz para operar com a integração do portal único. Aqui tem uma diferença entre operar com o DUI, com o DUIMP, LPCO e catálogo de produtos. Lá no radar, quando um despachante ou um dirigente ele é inserido no radar, para ele operar no catálogo de produtos, a empresa tem que marcar que aquele usuário ele vai dar manutenção no catálogo. Se a empresa não atribuir a responsabilidade desse mantenimento, a pessoa não consegue dar manutenção no catálogo de produtos. Então, é muito importante que isso seja feito no momento de inserir, né, ali o dirigente ou o despachante no radar da empresa. Então, esse é fator primordial. Não tenho certificado, não consigo operar. Novo processo de importação. Está diretamente ligado ao portal único, né? E é o nosso foco aqui desses webinars dos próximos dias. A importação, ela sofreu um impacto direto com o portal único. Então, todo mundo, a Receita Federal, Anvisa, todos os órgãos intervenientes, eles estão ligados para operarem num único sistema. Não são todos ainda que estão operando, existe aí um avanço, né, gradativo junto a cada um desses órgãos, porque hoje cada um deles possui o seu próprio sistema. Nós sabemos o quanto é trabalhoso para que eles desliguem os sistemas que eles têm hoje e passem a operar com o portal. Então, vai ter aí uma evolução gradativa perante a esses órgãos. Então, esse novo processo de importação está dentro, sim, do portal único, com a integração de todos os órgãos intervenientes, partilha dos mesmos benefícios que eu acabei de falar, tá? Então, quando ele foi lançado o novo processo de importação, em novembro de 2020. Desde então, já é possível efetuar DUIMP no sistema. É um processo um pouco limitado hoje, sim, porque são empresas OEA ou não OEA, operando na modalidade limitado, processos marítimos, sem nenhum benefício, sem licença de importação vinculada. Então, são operações que não requer nenhum tipo de benefício, essas que podem ser operacionalizadas hoje. Lógico que vai ter um avanço futuro aí nas próximas entregas, mas o que pode ser feito de DUIMP em produção são esses cenários. Aqui tem uma imagem que é do próprio site do Portal Único para representar bem a integração do que é o novo processo de importação. Então, nós temos aqui no meio a DUIMP, e ela interage com tratamento tributário, LPCO,
drawback, gestão de risco, a janela única, né, que é a integração dos órgãos, CCT, que é o controle de carga aéreo, marítimo e terrestre, e o PCCE, que são os pagamentos centralizados de licenças, de certificados e do próprio ICMS. Então, nós conseguimos ver claramente nessa figura que nós temos muita coisa integrada, que hoje estava tudo descentralizado, né, e passou a ser centralizado, facilitando muito a operação. E o catálogo de produto, ele está aqui, junto com a anexação de documento, do lado de fora, mas ele integra diretamente. É obrigatório ter o catálogo de produtos para que a do INPE seja efetuada hoje dentro do portal único. Pré-requisitos. Os pré-requisitos que eu vou falar agora são do e-comics. O que é necessário para que o e-comics opere com o portal único? Então, primeira coisa, nós estamos liberando patches desde o ano passado. Quem está nos patches anteriores a esses daqui que estão na tela aqui, é o P109EH na release 109, o P110041 na 110, conseguem operar no portal único de forma limitada, porque teve muita evolução desde que nós lançamos o primeiro patch, e nós também temos que evoluir junto, né? O sistema precisa se adequar às releases que o próprio portal libera. Então, é preciso que esteja em uma dessas duas, né, dependendo da versão, para que opere 100% com o que está liberado hoje, principalmente do INPE. Do INPE precisa estar nessas versões, senão não opera do INPE no sistema, ok? Banco de dados. Nós já enviamos alguns comunicados, está no nosso manual, e eu vou reforçar aqui. Os clientes que são cloud não precisam se preocupar com isso, porque o banco já está na versão adequada. Agora, os clientes que não são cloud, que são on-premise, precisam estar atentos à versão do banco de dados. Tem que ser superior a 12.2. Não é uma determinação do e-comics, é uma determinação do portal único. Não funcionam os objetos quando eles são compilados em bancos com versões inferiores, os objetos não compilam, porque utiliza o Java e os certificados digitais. Então, precisa estar nessa versão de banco de dados. O Java também tem que ser uma versão superior a 8. Tem uma observação aqui que essas versões, embora 8, que é a 91 e a 171, não funcionam, tá? São versões que saíram com algum problema e elas não são compatíveis. E após a aplicação dos patches, nós sempre recomendamos que as empresas, né, limpem o cache das máquinas dos usuários antes da utilização do sistema, para garantir que tudo foi refeito, que o Java foi limpo e que o e-comics foi iniciado com o Java correto, sem nenhum lixo. Proxy. Algumas empresas trabalham com proxy. Precisa estar liberado no e-comics o proxy, e no Java também tem que estar liberado o proxy, para que o e-comics possa integrar com o portal único. As empresas que têm proxy precisam estar atentas a esses pontos. O eCPF, eu já falei lá no início, né, que é uma exigência do próprio portal, então aqui eu estou reforçando que precisa ter o eCPF instalado na máquina e não pode ter CPF vencido. Se tiver, precisa eliminar. Pode ter mais de um válido, mas não pode ter um vencido. E nós também liberamos uma funcionalidade no sistema, que é recente, onde se a máquina do usuário tem mais de um certificado ativo, ela pode fixar um e sempre usar o mesmo certificado, sem ter que ficar escolhendo qual certificado ela quer usar. Então, é uma funcionalidade que foi disponibilizada nesse último patch. Nós temos uma tabela no sistema que é a 964. É uma tabela onde nós armazenamos todos os sites que o e-comics integra. Tem Cefaz, tem Portal Único, tem N outros sites. Esses sites, eles sempre precisam estar liberados no firewall da empresa. E, principalmente, quem trabalha com proxy precisa estar cadastrado lá no Java como site confiável. Se não estiver, algumas operações apresentarão erro na hora de fazer a transmissão.
E por último, nós temos uma profile, que indica para qual ambiente do portal único o e-commerce vai transacionar, né? Em qual ele vai transacionar, o de produção ou o de validação. Então, antes de iniciar qualquer operação, precisa definir um ambiente. Hoje, nós trabalhamos no ambiente de validação, tá? Até porque eu uso o CNPJ da NSI para fazer todo o processo. Esses são os pré-requisitos do e-commerce. Agora eu vou entrar na primeira parte, que é a anexação de documentos, e depois eu vou falar do operador estrangeiro. Eu vou contextuar e vou entrar no e-commerce para mostrar o processo dentro do sistema. A anexação de documentos foi um marco muito importante para a Receita Federal. Ela já está em operação há um bom tempo, então todo mundo já deve ter ouvido falar no Porto Sem Papel. Tudo agora é feito de forma eletrônica, através do módulo de anexação. Os despachantes acessam esse módulo e disponibilizam os documentos eletronicamente para a Receita Federal e para os órgãos intervenientes do processo. Existem alguns formatos específicos que a anexação aceita, né, que tá no vídeo, um tamanho máximo de 15 megas também, que é o que é aceito hoje pelo portal único, tá bom? E de pré-requisito do e-commerce, existe uma carga de parâmetros que alimenta 3 tabelas do sistema. Eu vou mostrar essa carga para vocês e o que contém nessas 3 tabelas. Então, só relembrando, Profile fica no menu Utilitários Profiles. Primeira coisa que eu preciso garantir é que esta profile aqui esteja configurada como validação. E aqui no meu ambiente ela está como validação. Então, validação, carreguei profile, eu tenho certeza que meu ambiente está apontado para o ambiente de validação do portal único. Aí a primeira coisa que eu vou fazer para a anexação de documentos, eu vou acessar o menu Cadastros, Comum Cadastros, Portal Único, Anexação de Documentos, Parâmetros. Eu preciso fazer a carga de parâmetros. Neste ambiente já está tudo carregado. Senão, como que vocês visualizariam essa tela? Dessa forma, completamente vazia. Quem acabou de instalar a aplicação, visualiza assim. O que a pessoa tem que fazer? Clicar nesse botão, carregar tipos de documento. Aí todos os tipos serão carregados aqui para essa tela. Acabou de carregar os tipos, vai carregar o tipo, o dossiê e o tipo de operação, que são nada mais que as tabelas que foram citadas no PowerPoint. 99908, 99907 e 99906. Ao fazer essa carga aqui nesta tabela, eu estou automaticamente carregando dados nessas 3 tabelas, 6, 7 e 8. A tabela 906 não tem atributo, então não há o que fazer aqui. A 907, ela tem alguns atributos. O código do portal, o tipo de representação daquele documento do portal e se permite gerar dossiê para aquele tipo. Tudo isso vem da carga, tá? Não precisa editar nada. Então, aqui é só para que a empresa possa conferir os dados carregados. A 908 tem também um atributo que indica se está fora de vigência ou não. Então, ó, eu não posso mandar dossiê ainda aqui para catálogo, do jeito que está essa configuração, tá? Para DUI, nem para DUIMP, nem para LPCO. Só posso enviar dossiê para os outros tipos. Lembrando que esses dados, eles são carregados conforme o ambiente. Se eu estou em validação, eu carrego dados de validação. Se eu estou em produção, eu tenho que carregar os dados de produção, porque os dados que o portal tem na validação e na produção são diferentes. Então, sim, eu preciso trabalhar com mais de uma carga quando eu virar a chave. Não vou mais trabalhar em validação, agora eu migrei para a produção. Eu tenho que fazer a carga de novo, porque os dados são diferentes dos ambientes. Então, fiz a carga, carreguei aqui as palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Quando você anexa um documento, você tem que prestar alguns dados para o portal. Nesse caso aqui, o único dado
obrigatório para a lista de preços é o número. Eu não preciso falar descrição, falar NCM, vencimento, nem nada. Eu só preciso falar um número. E eu não tenho um domínio de lista para número, nem para NCM, nem para data. Nesse daqui, eu não tenho nenhum domínio que é exigido. Se houvesse algum domínio, seria como se fosse uma lista de valores. O usuário teria que escolher entre aquelas opções disponibilizadas pelo próprio portal. Então, essa carga é a primeira carga e ela é feita diretamente do portal único. Tem que ter o certificado digital para fazer. Eu não vou fazer porque ela leva um certo tempo para carregar, senão eu vou ficar com a apresentação travada até ela terminar. No botão filtros, eu posso filtrar por tipo de operação e eu quero ver os documentos que estão liberados para aquele tipo de operação. Então, eu coloco o filtro aqui e eu vou ter um retorno do tipo de operação. Deixa eu escolher um, ou o contrário, dossiê. Eu quero saber o que aceita o dossiê de importação. Pelo visto aqui no ambiente de validação está tudo aceitado. Mas se houvesse restrição, ficaria separado aqui qual o tipo que é aceito. Mas aqui está para tudo. Então, essa é a tela de parâmetro. Depois, no eComex, nós temos essa tela de geração e consulta de dossiê. Eu não consigo mostrar em operação essa parte, porque eu não tenho documentos reais para fazer isso. Então, eu vou mostrar um pronto, tá? Mas a inclusão seria nesse botão, incluir. Eu colocaria aqui para qual empresa que eu estou inserindo o documento. Escolheria o tipo de dossiê, como, por exemplo, eu vou incluir um dossiê de exportação. Eu coloco aqui o que eu estou anexando e vou clicar aqui em criar. Ele vai pedir o meu certificado e ele vai transacionar com o portal único e vai retornar para mim nessa tela. Eu não consigo mostrar a efetivação até o final ali, tá? Ele vai carregar para mim nessa tela os dados do arquivo, né, que eu incluí. Ele vai abrir aqui. Eu vou selecionar o arquivo que eu quero. Eu vou selecionar o arquivo que eu quero, vou preencher todos os dados, se tiver palavra-chave eu vou preencher, se eu tenho um acesso limitado por usuário, para a Cefaz ou para algum órgão, eu vou definir por aqui, informo o órgão, salvo, depois eu tenho que assinar o arquivo, vai pedir o meu CPF de novo para assinar o arquivo, e eu vou depois transmitir. Quando eu faço isso, manda esse documento lá para o portal único e retorna para mim esse número aqui, que é o número do dossiê no portal único. E para concluir, eu tenho que vincular. Então, por exemplo, eu vou lá e vinculo na DUI. Eu escolho aqui o tipo da operação, nesse caso aqui, para esse tipo, só DI, coloco o número do DI e vincular. O eComex vai lá, vincula na declaração de importação esse documento. A operacionalização aqui no eComex é muito simples, muito simples. E os documentos ficarão todos vinculados. Eu vou abrir o portal único para mostrar para vocês como é que funciona lá. Então, ó, eu já estava logada, tá? Eu vou entrar aqui com acesso. Eu acessei o ambiente de validação. Eu tenho mais de um certificado na máquina, ó. Eu sempre escolho qual eu vou usar, tá? E aí eu tenho aqui, ó, importação, exportação e catálogo de produtos. Se eu entrar no importação, eu tenho uma anexação de documentos. Se eu entrar na exportação, eu tenho também uma anexação de documentos. E no catálogo de produtos, eu ainda não tenho aqui a anexação de documentos, mas futuramente também teremos, tá? Então, qualquer anexação que foi feita ali pelo eComex, é possível visualizar aqui a anexação que foi feita. O site da Receita está com problema na anexação no ambiente de validação, então eu não consigo avançar. Eles estão fazendo manutenção, então essa parte aqui, ó, está fora, vocês podem verificar aqui, tá? Não consigo fazer nada aqui, está tudo bloqueado. A gente já abriu um chamado, mas ainda não houve um retorno da parte deles. Mas todo o documento anexado pelo eComex ficaria disponível aqui.
Agora eu vou entrar no catálogo de produtos. A empresa hoje ela pode usar anexação de documentos com DI, com DUI, tá? Não precisa esperar ter DUIMP, LPCO para usar anexação, já está disponível para utilização. E ela é uma operação que vale ressaltar que ela é irreversível, uma vez que você transmite os dados, você não pode desfazer o que você fez. É o próprio portal que trata dessa forma. Aí, entrando no catálogo de produtos. O catálogo de produtos, ele é um módulo dentro do portal único e ele é dividido em dois: operador estrangeiro e produto. E ele está interligado com LPCO e com DUIMP. Hoje, os LPCOs da Anvisa e do MAPA, que são os que estão como obrigatórios, não estão utilizando o catálogo de produtos ainda. Somente a DUIMP que está utilizando, mas futuramente eles irão utilizar. Então, qual que é a maior função do catálogo de produtos? É dar manutenção, né, dos produtos e operadores estrangeiros, visando o reuso da informação. Então, a empresa vai inserir lá o fabricante, o exportador e o próprio produto uma vez. E aí ela vai dar manutenção sempre que for necessário. Com o amadurecimento do sistema e das operações, a tendência das manutenções é diminuir. Agora, no início, pode sim existir uma grande manutenção no quesito produto, né? Porque o operador não muda muito o endereço, mas produto ainda tem atributos que estão sendo revisados, os próprios órgãos estão pedindo a criação de novos atributos, as empresas também estão pedindo. Então, o produto em si, durante um bom tempo, vai ter aí uma certa manutenção, mas o operador estrangeiro já está estabilizado. Aí, focando em operador estrangeiro. Então, os operadores estrangeiros, eles são os fabricantes e os exportadores estrangeiros. E eles são vinculados no portal à raiz do CNPJ, que tem 8 dígitos, né, a raiz. Então, uma empresa que ela tem a mesma raiz para 5 filiais, basta que ela cadastre uma vez só, e todas as filiais vão se beneficiar. Agora, a empresa que tem várias raízes tem que repetir o cadastro no portal em função da raiz. O e-commerce não trata dessa forma. No e-commerce você controla tudo através de uma única tela, mas no portal não. Se a empresa opta fazer direto pelo portal, ela vai ter que repetir o cadastro pela quantidade de raízes que ela tem hoje no sistema. Quais são os dados necessários para o operador estrangeiro? No caso, o código TIN, que é o assunto do momento, né, que é o Trader Identification Number, é o número de identificação do operador e do fabricante no país dele. É como se fosse o CNPJ aqui no Brasil, mas é o código ISO mais alguns dígitos. Esse número, ele não pode se repetir por operador e por país. Então, eu não posso ter o mesmo operador, o mesmo país, com código repetido. Ele é único. O país é obrigatório do operador, o nome. O e-mail não é obrigatório. O código interno é um código interno da empresa para identificar aquele operador. E ele é obrigatório. O código postal não é obrigatório. O logradouro, que é o endereço, sim, é obrigatório. A cidade é obrigatória. Subdivisão, que é o estado, não é obrigatório, nem a agência emissora. E o CNPJ raiz da empresa responsável, ou o CPF de quem está inserido, é obrigatório. No caso de vocês, empresas, CNPJ raiz, tá? Esses são os dados obrigatórios. Eu vou deixar esse slide de novidades para falar no final. Então, agora eu vou entrar aqui no sistema e vou falar exclusivamente de operador estrangeiro. Então, aqui dentro do módulo comum Cadastros Portal Único, nós temos o catálogo de produtos, dividido entre operador estrangeiro e produto. Então, eu vou começar a falar para vocês do operador estrangeiro. Existe um cadastro manual aqui no e-commerce hoje, que é a subdivisão. A subdivisão nada mais é que o estado. Então, no Afeganistão, eu tenho vários estados, que é composto por um código ISO aqui. É o código do país, mais o código ISO do estado. Esses códigos, eles pertencem à ISO. Não existe hoje uma forma de extrair esses dados da ISO.
nós construímos uma forma de leitura, né? Obtivemos os dados do site da ISO e carregamos no e-commerce. Nós tivemos uma carga disso daqui. Nós não damos manutenção, não tem como carregar do portal único. Também esses códigos ISO, dificilmente eles mudam. A China mudou o código ISO dos estados dela, eu acho que foi em 2001, 2011, eu não lembro exatamente quando. Teve uma mudança de código ISO feito pela China, que não é recente, tá? E também não é muito comum. Então, nós carregamos aqui, caso a empresa queira utilizar. Uma pergunta que eu já ouvi bastante. Eu vou começar a cadastrar o estado no meu ERP. Primeira coisa que precisa checar é se seu ERP comporta dessa forma. 6 dígitos, né? O ISO do país, traço, e o ISO do estado. Tem que vir dessa forma. Ou então, a gente tem que ter um depara. Nós já estamos preparados para fazer esse depara. Se alguma empresa se disponibilizar a querer, eu já estou com o depara montado aqui, eu quero colocar no e-commerce, só entrar em contato com o produto que a gente vai disponibilizar o depara para aquele ERP, tá? Hoje, uma informação opcional está carregada aqui, nós carregamos da ISO. O Procomex, junto com a Receita, estão vendo a possibilidade de disponibilizar isso através de uma carga, mas ainda são conversas, não tem nada concreto. Então, reforçando, foi uma carga, não é do portal único e não damos manutenção. Qualquer alteração precisa ser alterada direto aqui. Aí, como que a empresa vai operar o operador estrangeiro dentro do e-commerce? Eu sou um cliente que eu tenho dados de 15 anos. Eu vou ter que fazer um por um? Vai. Em partes vai. Tá? Como que eu sei o que eu tenho que enviar para o portal único? Nós temos aqui uma carga em massa via e-commerce. Eu acesso esse menu e eu vou executar. Aqui em cima pela barra de ferramentas, ou eu posso vir em filtros. Então, eu quero filtrar todos os fornecedores e fabricantes que eu tenho cadastrado no sistema. Lembrando que essa base é uma base de teste minha, tá? Então, ela não tem o rol de informações que uma empresa real tem no dia a dia. Então, eu estou aqui e tenho esses operadores. Então, eu tenho relativamente pouco, tenho 9 aqui que eu deixei cadastrado para poder mostrar na apresentação. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso em massa? Posso marcar tudo e criar um operador estrangeiro dentro do e-commerce? Posso. Mas está faltando o código TIM. Porque o código TIM não existe campo standard no Oracle, nem no SAP, que nós podemos ler esse código TIM. Hoje, o que as empresas conhecem é essa tela aqui, a tela do cadastro de entidade. Para quem tem o ERP SAP, eu tenho um código de entidade e um único endereço, 1 para 1. Quem trabalha com o Oracle pode ter um e vários endereços. O código TIM, ele é no nível do endereço. Então, nós colocamos o código TIM aqui na linha. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Aqui, código TIM, nós colocamos ele aqui. Se o ERP da empresa tem essa informação, a empresa customizou para colocar o código TIM, nós temos como trazer no SAP através do iDoc, no Oracle através de uma view, mas a gente precisa conversar, porque como o campo não é standard, então eu não posso pôr no core. O que for customizado, eu tenho que customizar para o cliente também, tá? Então, nós temos essa informação. Uma vez que essa informação, ela vem do ERP para o e-commerce, então aqui eu vou simular um cadastro da China, tá? Eu vou colocar aqui no endereço 1 um código aleatório. Salvei. Aí eu vou atualizar minha tela aqui. Então, reparem que se o ERP tem a informação, o e-commerce também vai receber a informação. Então, entendam como dado mestre. Se for um dado mestre no ERP, vai ser um dado mestre aqui para o e-commerce vindo do ERP e não editável no e-commerce, tá? Assim como o endereço é um dado mestre e qualquer outro dado que tenha nessa tela tem origem no ERP e não pode ser editado aqui. Então, supondo que eu tenho o código TIM. Eu vou colocar o código TIM também para o endereço 2, tá? Vou deixar os dois aqui preenchidos.
Então, para essa entidade, eu tenho o código TIM. Então, eu tenho aqui os dois. É o mesmo código de operador, porém em sites diferentes. E lembrando que o subdivisão, foi o que eu comentei com vocês agora há pouco, ele nunca vem do RP, vem sempre EX. Então, ele está vazio aqui, e eu vou manter o vazio. O que eu poderia complementar aqui que não é dado mestre? Às vezes, o código postal não é um dado mestre. Então, eu poderia vir aqui e complementar. Se eu quiser, os campos brancos são opcionais. Eu não tenho obrigação de enviar esses dados para o portal 1. Tá? Então, aqui eu preenchi só para mostrar para vocês como vai funcionar. Então, eu tenho duas formas de trabalhar aqui. Eu posso fazer a criação um por um, ou eu posso fazer em massa. Eu vou fazer um operador. Eu vou pegar esse operador aqui, 066, que ele é dos Estados Unidos. Vou colocar um código TIM para ele. Vou marcar. Todos os campos que são obrigatórios estão preenchidos e eu vou clicar em criar o operador. Carga realizada com sucesso. Então, aqui eu tenho no e-commerce os dados transferidos da tela de entidade para cá. Então, nesse caso aqui, ó, ele é um fabricante, veio marcado aqui. Todos os campos que tem essa bandeira azul, se eu dou um duplo clique, ele me mostra a origem da informação. Então, aqui eu tenho o meu fabricante e o meu catálogo de produtos. O que eu preciso fazer aqui para enviar esses dados para o governo? Eu posso preencher código postal, posso preencher e-mail se eu quiser, que não é obrigatório. O botão atualizar é caso alguma informação tenha sido alterada no cadastro da entidade antes que eu faça o envio. Por exemplo, eu acabei de gerar aqui, mas alguém foi lá no dado mestre e trocou a numeração aqui de 55578 para 005 000545 e salvou. Nessa tela, não atualiza automaticamente, porque eu já carreguei. Aí eu aperto esse botão aqui, ele vai lá verificar se teve atualização e ele atualiza para mim. Caso tenha um tempo entre a geração do dado e a transmissão para o próprio portal único, tá? Deixa eu ver, eu preciso ocultar aqui. Vou aumentar a barra ali, porque eu não estava conseguindo ver por causa do zoom. Pronto. Então, tá aqui o nosso operador estrangeiro. Aí tem uma parte aqui de identificação de agência. É uma lista de valores que vem lá do portal único. Nós fizemos a inserção também manual, nessa tabela 9911, e eu posso colocar, se eu sei que essa entidade, ela tem um nome dela, um número dela nessa agência, eu posso inserir quantas agências aqui eu quiser. Isso daqui é para uso futuro, tá? Por enquanto não está sendo utilizado, mas eu só vou preencher para mostrar para vocês como funciona. Preenchi, então, esse meu operador, ele tem esse código interno dentro dessas agências internacionais. Aqui na parte de raiz, nessa tela, sempre vai ser carregada todas as raízes das empresas ativas no e-commerce quando for fabricante. Então, como é um ambiente de demonstração, eu tenho várias raízes, mas eu só posso operar em uma, que é essa daqui, que é um CNPJ verdadeiro. Todo o resto é fictício. O histórico também é com base na raiz. Então, aqui eu incluí esse registro para essa raiz. E eu tenho um histórico geral, que é o histórico do registro em si. Então, eu fiz uma inclusão e depois eu fiz uma alteração e aqui mostra que eu mudei alguma coisa no endereço. Então, a gente vai controlando tudo por aqui. Uma vez que eu tenho certeza, eu conferi esses dados, eles são dados reais, eu tenho que vir aqui em cima, no não conferido, e conferir. Isso é um gatilho para o sistema, porque eu poderia ter carregado em massa 500 operadores. E não sou eu que vou transmitir, é uma segunda pessoa. Como essa pessoa sabe que eu já conferi, que ela pode transmitir? Por esse start aqui do conferido. Então, eu vou tentar transmitir sem estar conferido. Marquei e fui transmitir. Não é possível, porque ele reclama que falta conferência.
Então, eu venho aqui e confiro. É a mesma coisa do que eu dizer, está pronto, pode transmitir. Agora, eu venho aqui e clico em transmitir. Vai pedir o CPF do responsável, tem que estar habilitado no radar, e aí ele vai dar um evento. Então, aqui eu venho no meu evento e eu vejo operador estrangeiro transmitido com sucesso. Reparem que aqui, ó, preencheu na linha o código TIM, a versão 1 marcou a situação como ativado e o status como transmitido, a data e horário que eu transmiti. Se eu venho aqui no histórico, eu consigo visualizar que houve a transmissão. Foi criado como rascunho, sempre é criado como rascunho, e depois ele muda para ativado. E no histórico do registro, não teve mais nenhuma alteração. Foi feita apenas a inclusão de 2 agências e a conferência. Então, tudo fica guardado aqui. Se eu quiser salvar o arquivo JSON para mandar para um técnico meu, para ele conferir, eu posso gerar o arquivo JSON, está aqui. Ou eu posso gerar o JSON apenas da raiz, que aqui eu gerei o global, todo o cadastro. Eu marco a raiz e venho aqui na parte de dentro da raiz e gerei um JSON minimizado. Essa tela me permite marcar todos e fazer a transmissão para todas as raízes ao mesmo tempo. Mas se eu tentar fazer isso, ó, vou deixar um exemplo aqui. Marquei as raízes e cliquei em transmitir. Ele já vai usar o mesmo certificado que eu escolhi, porque eu não fechei a tela. Se eu tivesse fechado a tela, ele pediria de novo. Então, eu vou lá olhar meu log de eventos. Então, aqui, ó, tem vários logs de eventos. Eu não sou representante legal. Então, para cada uma daquelas raízes, ele respondeu para mim que eu não sou representante legal. Ou seja, eu não consegui transmitir para as demais. Eu só consegui transmitir para a primeira raiz. Agora eu vou pegar esse código de operador e vou lá mostrar para vocês. Então, eu estou aqui no portal do Syscomex. Pronto. Vou vir aqui em produtos, operador estrangeiro, consultar. Vou colocar o código TIM aqui e vou consultar. Aqui vocês vão ver o código que eu acabei de incluir. Então, está aqui, ó, por raiz. Se eu fosse fazer na mão, eu teria que fazer em função das raízes. O Ecomec já mandaria tudo de uma única vez através da tela de transmissão em massa. A versão, o nome, o site, que é o código interno, o código postal eu deixei vazio, o logradouro, as agências internacionais que eu incluí, e o histórico, que o portal também tem. Então, aqui eu tenho os dados que eu acabei de transacionar. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso gerar uma nova versão para esse registro. Eu clico aqui, eu venho na opção Nova Versão. Obrigatoriamente, quando eu gero uma nova versão, sistema desmarca o conferido, eu tenho que fazer alguma alteração. Eu sou obrigada a mudar alguma coisa aqui para poder transmitir a minha nova versão. É como se fosse uma retificação com um número novo, um sequencial novo. Eu confiro de novo, volto na raiz, marco a minha raiz que mudou aqui, ó, aguardando transmissão e vou transmitir. Feito, versão 2. Se eu voltar lá no portal, eu sempre tenho que consultar, porque ele não atualiza direto, tá? Consultei de novo, aí eu já vejo aqui em cima, ó, versão 2, e eu incluí mais uma agência. Outra função, eu posso retificar sem criar versões. Posso retificar com a opção retificar direto. Clico aqui, retificar. Aí eu vou mudar aqui, vou colocar um código postal. Salvei, conferi.
volto na minha raiz, que está em retificação, aguardando transmissão, e vou em transmitir. Transmissão feita, verifiquem que ficou 2.1, não mudou para a versão 3, ele apenas acrescentou um subitem. Se eu for lá no portal, eu vou ver a mesma coisa. Então, reparem aqui, ó, 2.1 e o código postal inserido aqui. Então, uma vez que a empresa opta por utilizar o e-commerce para dar manutenção nesses dados, vai ter uma integridade entre os dados do portal único e os dados que estão no e-commerce. Então, aqui eu vou visualizar o histórico dessa raiz. Então, mostra, ó, que eu pedi nova versão, que eu transmiti, que eu abri retificação e que eu transmiti a retificação. E aqui no histórico do conjunto todo, temos a inclusão inicial, a alteração do endereço, a inclusão das duas agências, a conferência que eu fiz, depois foi desconferido para fazer a nova versão, foi incluído mais uma agência, aí foi conferido novamente, aí depois foi desconferido para colocar o código postal. Aí foi conferido de novo. Então, tudo que vai sendo realizado aqui nessa tela fica armazenado aqui nesse histórico, tá? E lá no cadastro, como que vocês sabem se eu já transmiti um operador? Só clicar aqui no endereço e vir aqui no catálogo. Então, aqui eu consigo ver para quem está transmitido. Nesse caso aqui, só para essa raiz. Para as outras eu não fiz ainda. Aí, como que eu faço para fazer para outra agência? Só dar um duplo clique aqui, vai abrir o registro, eu marco e transmito. E aqui na tela vai ficar atualizado. Essa é a operação que o e-commerce faz com o portal para operador estrangeiro. Agora eu vou falar de algumas peculiaridades para vocês aqui. Então, o fabricante fica marcado aqui, né, o checkbox de fabricante, e a origem é manual, porque eu fiz isso aqui na mão. Eu vou mostrar outras opções. Eu estou logada com um usuário chamado e-commerce. Se fosse Isabela, que apareceria conferido pela Isabela em 6 de junho, nesse horário. Então, sempre mostra quem foi a última pessoa que conferiu o registro. O código TIM. O código TIM, hoje, ele é um campo não editável no portal único. Se eu mandei um código TIM fictício e eu preciso trocar, porque agora eu recebi o código certo, no portal, a empresa teria que desativar esse registro e criar um novo. No e-commerce não é necessário. No e-commerce, a empresa pode vir aqui, alterar código TIM. O sistema vai perguntar se você tem certeza e vai alterar para todos os que estão ativados, todas as transmissões ativadas. Eu cliquei em sim, ele desconferiu o registro e abriu o código TIM para mim. Eu vou preencher um código TIM novo. Salvei, conferi, e aí eu vou fazer o mesmo processo de transmissão. Vou na raiz, mas reparem que o código TIM sumiu daqui, porque não é mais o mesmo. Eu vou marcar e transmitir. Aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu lá no portal 1. Então, ó, transmitiu, mas ele criou com uma versão 1. Por quê? Porque no portal único é um registro novo. O que ele fez com o outro? Se eu vim aqui no histórico, eu vou perceber que, ó, apagou aqui o código TIM, desativou este código TIM. Então, ele foi desativado e eu comecei uma nova história dentro desse CNPJ, que é com esse código TIM novo. Então, eu vou lá no portal único e eu vou mostrar para vocês. Consultar o código TIM antigo e vou apertar aqui exibir desativados. Consultei, olha ele aqui, ó, desativado. Não posso operar mais com esse operador. Aí eu vou voltar lá e eu vou fazer uma pesquisa diferente. Eu vou filtrar pelo nome, para vocês verem que vai aparecer 2. Tem até mais, aqui tem mais de um. Já usei ele em algum outro momento. Então, aqui, tenho aqui, ó, o 2.1, que foi o que eu desativei, e tenho aqui esse com o final 74, que foi o que eu acabei de inserir. Tá aqui o registro inserido,
com um histórico completamente novo, com o TIM novo. O portal não tem alteração de TIM, essa funcionalidade hoje é só o e-comics que permite, ok? Então, da tela, eu mostrei todos os dados para vocês. Agora eu vou mostrar algumas coisas a mais. Então, voltando nessa tela aqui, de operador estrangeiro. Tudo que eu tenho na base, mostra aqui. Eu posso querer filtrar só os operadores que eu usei nas declarações nos últimos 6 meses. Eu não quero começar saneando uma base de 2 milhões de registros. Eu quero sanear o que eu usei no último ano, nos últimos 6 meses. Só colocar o período que vocês querem aqui, que tá ok. O meu aqui não vai ter nada, porque eu não estou operando essa base para fazer processo, tá? Mas ele mostrou aqui para vocês o que vocês pediram no filtro. E aí vocês poderiam trabalhar naquilo que vocês solicitaram. Então, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Vamos supor que eu quero carregar em massa. Poderia marcar todos, mas eu vou marcar só os dois, para mostrar a diferença entre o que eu fiz da última vez. Eu marquei 2 e vou clicar criar operador. Ele já não mostra para mim na tela, ele já me dá um evento, porque eu selecionei mais de um. Então, eu vou aqui no evento 706, e ele indicou para mim que ele carregou 2 registros com sucesso. Se eu dou um duplo clique, eu vejo aqui quais foram que ele carregou. Nessa tela de trás, a hora que eu reconsulto, o que ele fez? Ele sumiu. Se eu marcasse todos e fizesse isso, mesma coisa. Ele carregaria todos, só que o TIM é obrigatório, então ele não deixa carregar se as informações obrigatórias não estiverem preenchidas. Então, nesse caso aqui, ó, nenhum tem TIM. Eu vou deixar assim para poder mostrar mais algumas coisas para vocês depois. Ele vai dar a mensagem aqui para todas as linhas. Se tivesse certo, ele carregaria aquele que tem o TIM preenchido. Então, eu vou lá. Aí, como que eu vou achar aqueles dois que eu acabei de carregar? Eu vou ter que vir na tela de manutenção aqui e ficar procurando? Não. Nós temos uma tela, acompanhamento e transmissão, onde eu consigo vir aqui e ver os meus registros da empresa alugada que ainda estão aguardando transmissão. E eu posso ver também de forma agrupada. Meus registros todos, situação, rascunho. Eu errei aqui, ó. A situação é rascunho, filtro todos, e aí eu posso ver de forma agrupada ou não agrupada, mas aqui ele vai pedir para eu mostrar não agrupada nesse momento. Então, aqueles dois que eu acabei de gerar, eu consigo vê-los aqui exibidos por último, ó, pelo horário. Então, eu sei que foram esses dois que eu acabei de carregar, e eles estão como rascunho, aguardando transmissão. O que eu posso fazer aqui? Posso fazer em massa por essa tela. Posso pegar esses dois aqui, mandar. Vai passar? Não vai passar, porque não estão conferidos, mas estou fazendo assim, de propósito mesmo, para que vocês possam ver o erro, tá? Na verdade, eu peguei o registro errado, né, gente? Peraí. Era aí que eu peguei o registro que não era para ter pegado. Ao invés de pegar o da Luxus, eu peguei o... Desculpa, peguei o que não deveria ter incluído. Então, são esses dois aqui. Vou marcar esses dois aqui. Ele já falou, já mostrou que não está conferido. E agora, vou ter que conferir um por um, ficar abrindo registro por registro? Não. Nós temos a tela aqui, ó, de conferência em massa. Só executo, eu vejo tudo que está guardando conferência. Eu marco, clico em conferir. Conferidos com sucesso. Não aparecem mais aqui. E se eu voltar aqui nessa tela, agora eu vou na opção conferidos, eles vão aparecer aqui. Os dois estão aqui como conferidos. Eu marco os dois, enviar para portal único. Tem um evento, concluído com sucesso. Aqui é o do portal,
a tela de acompanhamento, e aqui eu tenho os dois, que os dois foram concluídos. E eu também tenho um semáforo aqui. Então, eu consigo ver em verde, ó, aqui eu estou vendo a empresa logada, tá? Se eu tirar a empresa logada, eu vou ver tudo. Todas as raízes que eu tenho acesso. Inclusive, eu tenho semáforos na cor vermelha, que indica o erro. Então, quando eu tenho um semáforo na cor vermelha, é porque tem um erro naquele registro e ele não foi transmitido. Os verdes foram todos transmitidos. Então, tá aqui, ó, transmitido, tudo verde. Com erro, os vermelhos. E eu consigo visualizar o erro também aqui, ó, no log. Se eu precisar extrair essa planilha aqui para Excel, esses dados para Excel, eu consigo ver no Excel o motivo pelo qual eu não consegui transmitir algum registro. Aqui no final eu tenho indicando se é fabricante e se está ou não conferido. Esses campos que tem um traço embaixo, eles são hiperlinks de ordenação. Então eu clico neles e eu consigo mudar a ordenação por ordem crescente e ordem decrescente. Quando eu tenho a opção todas selecionado aqui, eu tenho a opção de fazer o agrupamento. Eu tenho que estar com a opção todas. O que é esse agrupamento? Ele suprime a raiz e, consequentemente, versão e situação. Então, eu consigo ver de forma agrupada pelo código da minha entidade. Então, aqui tenho 22 entidades que eu carreguei no e-comics e mandei, ou estou para enviar para o Portal 1. Se eu quiser fazer uma inclusão na mão, eu consigo? Sim. Clica no botão incluir. Aí pode vir aqui, selecionar a entidade na mão e fazer a mesma coisa, salvar e seguir. Tá? Então, posso fazer na mão, posso fazer em massa. E tenho essa tela aqui que faz as transmissões em massa. O que mais que eu tenho de facilitador nessa tela? Eu tenho no ambiente, né? Eu tenho essa tela que é controle de alterações do operador estrangeiro. Eu vou clicar aqui no botão atualizar registros. Ele roda em segundo plano e ele vai buscar todos os registros que tiveram seus dados mestres alterados. Ele não trouxe nenhum. E eu vou forçar uma alteração para poder mostrar a informação para vocês. Então, eu vou vir aqui, nesses dois que eu acabei de transmitir. Eu vou acessar o dado mestre e vou simular que eu troquei aqui. Ele mudou de endereço. Alguém ligou na empresa, falou que ele mudou de endereço. Alguém lá no SAP, o responsável no SAP no Oracle, alterou essa informação no cadastro. Só que eu já mandei esse operador lá para o portal. Ele continua enviado. Não é porque eu mudei o dado aqui que ele vai mudar o status de envio. Como que eu sei que teve esse tipo de alteração sem ter que ficar rastreando todo dia ou colocando isso numa planilha? Por essa tela. Então, ó, eu tenho aqui todos os dados que foram alterados. Vamos achar o nosso Luxus aqui, ó. O nosso Luxus está aqui embaixo. Eu vou agrupar para ficar mais fácil de ver. Então, todas as entidades aqui teve alteração de dados mestres e o que foi alterado é o que está na cor vermelha. Então, o Luxus eu alterei um número. Então, ele apareceu aqui na cor vermelha. O que eu posso fazer com essa planilha? Eu posso gerar um Excel. Posso pegar esse Excel e mandar para alguém, falar, olha, foram alterados esses dados mestres, vem em vermelho também na planilha, e pedir para a pessoa checar e corrigir o operador estrangeiro. Eu posso também configurar avisos. Então, eu posso aqui alertar que eu quero que a Isabela, aqui não tem Isabela, tá e-comics, mas supondo que seja o nome aqui, que a Isabela receba diariamente, às 10 horas da manhã, vou salvar, um e-mail, que ele cria um job, consigo ver o job que ele criou aqui, com um conteúdo avisando dados mestres alterados, aí eu posso configurar aqui a informação que eu quiser,
verificar portal único. E-mail automático. Configuro aqui. Aqui já tem, sugiro não trocar, tá, o assunto. Salvei. E eu vou escrever aqui que eu quero o tipo para. Aqui eu vou mandar para a Isabela. Aqui é o código do aviso. É o aviso 1, por exemplo. Aí esse job vai rodar às 10 horas da manhã do dia seguinte, vai vir nessa tela aqui, vai buscar tudo que teve de alteração e vai mandar isso para mim no e-mail. Então, aqui eu tenho um e-mail de exemplo. Aviso de alterações de operador estrangeiro fundador mestre alterado, verificar. E a planilha vem em anexo. Aí eu que sou o responsável, abro a planilha, vejo que está marcado em vermelho e tomo a decisão que eu preciso tomar para poder deixar o portal adequado. Se eu tenho privilégio nessa tela, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou tirar o agrupamento, tá? Aí eu vou vir aqui na Luxus, vou marcar e vou clicar em retificar. Ele pergunta se eu tenho certeza e ele deu sucesso com o evento 16. Eu vou vir aqui nesse evento e conferir aqui que ele foi retificado. E eu vou pegar o código TIM dele. Eu posso vir aqui pela tela de acompanhamento. Eu vou verificar que ele está aqui por último, ou posso procurar direto pela tela de manutenção por qualquer um dos campos, tá? Tanto faz para onde eu vou acessar. O que ele fez quando ele abriu a retificação? Ele trocou o número automaticamente para mim, ele abriu o registro, tirou a conferência e ele já mandou a retificação para o portal único. Eu tenho que fazer agora aqui apenas conferir de novo, porque eu mudei a numeração, e fazer uma transmissão nova. Pronto, agora ele vai lá no portal, a gente vai lá conferir. Vou limpar aqui, por o código TIM e vou consultar. Então, eu vou ter aqui o número do logradouro alterado. Se eu voltar aqui no e-comics, no histórico, eu consigo ver, ó, que antes era esse aqui e agora virou esse daqui. Tem mais coisas que eu posso fazer aqui no e-comics. Carga de arquivo JSON. Vamos supor que a empresa começou a trabalhar direto no portal, sem usar o e-comics. Ela veio aqui, eu vou dar uma busca só para vocês verem o tanto de informação que a gente já fez de teste, tá? Então, aqui ela tem mais de 5 páginas de teste. Ela veio aqui e ela falou assim, eu vou cadastrar tudo aqui já para agilizar, mas depois eu quero subir isso para o e-comics. Tem como? Tem. Operador estrangeiro, exportar. Ele vai falar que vai demorar em função da quantidade de dados. Exportar. Eu não marquei para exportar os desativados. Ele vai gerar um zip aqui na minha pasta de downloads. Então, aqui na minha pasta de downloads, eu tenho um zip gerado. Eu volto lá no e-comics, nesse menu, carga de arquivo JSON. Eu vou na pasta de downloads. Download. Vou mudar a exibição aqui para ficar mais fácil de eu achar. E aqui, ó, o arquivo zip foi esse daqui que ele gerou. Tá, ó. Vou abrir, vou dar um carregar. Vai dar um monte de erro, porque eu já tenho esses dados aqui, mas eu quero mostrar para vocês a funcionalidade. Aí ele deu esse evento, 320, 720, e aqui embaixo eu também vejo esse evento, é só dar um duplo clique aqui. Então, ele começou aqui a listar a planilha para mim, ó. Primeiro deu erro, porque não está cadastrado no e-comics. Se o código interno e o nome não for idêntico ao que foi colocado no portal, ao do e-comics, não sobe. Então, aqui no cadastro da entidade ou fabricante, quais são os dois fatores para que a informação venha? Tem que bater o nome, tem que bater o nome alternativo, tem que bater endereço, número, código do site, complemento, bairro,
cidade, estado não, país, código TIM, óbvio, se tiver um informado, e e-mail, código postal e e-mail. Quando faz a volta, que é o contrário, né, cadastrei no portal, estou carregando no e-commerce, se esses dados não estiverem idênticos, vai voltar esse monte de erro aqui, falando que não encontrou, que está diferente, aí precisa checar o que foi feito lá no portal único. Quando passa, ele vai ficar esse indicador e ele vai indicar que ele inseriu ou que ele atualizou aquele registro. Aí basta que eu vá lá e eu cheque se realmente ele atualizou igual está lá no portal único. Então, é só eu entrar aqui na tela de manutenção ou pela tela de acompanhamento, dar uma busca e checar. Ele já vai subir, tá? Conferido, e ele vai subir também ativado. Vai vir igual está lá no portal único. Então, eu tenho como carregar o JSON. Outra possibilidade também que eu posso trabalhar aqui no e-commerce. Essa tela de carga aqui em massa. Vamos supor que eu não sou o responsável pelo código TIM, é um outro departamento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que ficar pondo isso aqui no Excel? Como que eu faço para mandar para outro departamento preencher para mim? Vocês vão vir aqui, gerar planilha, marca o que vocês querem, gera planilha. Ele gerou a planilha, tem indicadores aqui, ó, no comentário de como preencher cada campo. Aí vocês vão mandar isso para o outro departamento e vai falar para as pessoas, preencham esses códigos TIM e devolvam a planilha preenchida para mim. A pessoa vai preencher. Só que na hora de mandar, tem que eliminar esses 3 campos aqui, ó, porque eles vêm automaticamente do cadastro, tá? Então, eu só vou excluir aqui. A gente traz para visualização, mas depois a gente exclui. Então, eu vou pôr um código TIM aqui para a linha 2. Vou deixar os demais para dar erro, tá? Coloquei aqui o da linha 2, vou salvar. Não vou preencher, vou preencher o código postal também. Preencher o código postal, salvei. Aí aqui na parte de agência, se tem, eu posso pôr, e se duplicar, tem 4, 5 agências, tem que duplicar essa linha em função da quantidade das agências. CNPJ, eu não preciso preencher, ele vai sempre carregar o CNPJ que está habilitado na empresa ali para o cadastro. Versão eu não preciso pôr. Situação, eu preciso informar sim, que é rascunho. Então, eu tenho que vir aqui e colocar rascunho, para ele saber como que ele vai fazer a inserção. Status. Quando é rascunho, ele também pede para eu colocar aqui o status. Então, nesse caso, eu só posso usar o aguardando transmissão ou retificação, como ele é rascunho. Então, tem que ir lendo ali as instruções, tá? E fabricante eu não vou mudar. Salvei. Aí eu volto no e-commerce. Nessa tela aqui de carga em massa via Excel, seleciono o arquivo onde eu salvei, o meu está na área de download. Aqui. E eu carrego. Se eu tenho muito registro, vai demorar um pouquinho. Ele carregou a planilha para mim, eu dou um duplo clique. Então, o que ele falou aqui? Que o formato da planilha está incorreto. Eu selecionei um formato que não é o adequado. A sequência de código de fornecedor e fabricante não está correta. Mexi onde não devia. O que eu faço agora? É fácil. Venho aqui, ó, baixar template. Eu vou ver qual que é o template que a tela espera. Então, eu peguei aqui o template. Esse é o template que a tela espera para receber o arquivo. Agora, eu vou lá no arquivo que eu manipulei antes, que foi esse daqui, e eu vou comparar o que eu fiz diferente. Eu eliminei 3 colunas. Então, tá aqui, ó. Código do fornecedor fabricante, site, código interno, TIM, subdivisão. O código postal, ele tá numa outra posição. Por isso que ele não identificou. O código postal está aqui, ó.
Então, para corrigir isso, ou eu pego esses dados e ponho na outra planilha, ou eu troco o código postal de lugar. Então, aí eu posso vir aqui e pegar todos esses dados aqui e eu vou jogar aqui. Subdivisão não tem, agência não tem, CNPJ raiz não tem. E eu não tenho código postal aqui. Tem uma falha. Vou pedir para fazer a correção, pessoal. Vou pular aqui o código postal, vou pegar o código do país, o e-mail. Código do país também não precisa, ele já vem do cadastro. O e-mail também veio do cadastro. Vou pegar o rascunho e o status e o fabricante. Pronto, agora sim. Esse é o template que tem que estar. Então, aquela ilustração, o modelo que eu fiz, eu precisei adequar aqui porque não é o esperado. Mas eu vou pedir para adequar aquela ilustração a esse modelo, aí não vai ter problema para fazer as cargas depois, tá? Mas, por enquanto, adequei aqui. Agora eu vou lá fazer a mesma coisa. Selecionar o arquivo. Foi o template que eu preenchi, eu alimentei com os dados. Vou fazer a carga. Agora sim. Então, eu deixei alguns erros de propósito mesmo, sem preencher, para poder mostrar, ó, tinha obrigatório. Aqui deu um erro ao incluir operador estrangeiro, eu deixei um campo de cidade vazio, quando não poderia deixar. E aquele que eu deixei certinho, ele carregou com sucesso, que é esse código aqui, ó, OP002. Então, se eu vim aqui, não, se eu digitei errado. Entidade, site 1, processado com sucesso. Não veio. Ver se ele veio para cá. Não carregou. A carga não tá legal nesse ambiente, não. Peço desculpas aqui por essa parte, mas ele deveria ter carregado. Ele deveria ter carregado o código TIM direto para aquela tela e trazido para essa tela aqui. Aí ficaria aqui o código operador 2 com todos os dados preenchidos. E se eu fizesse com 50, 60, 70 linhas, eu tenho que trazer todos para cá. Mas aí viria como não conferido. Ele não carregaria marcado como conferido para que a pessoa possa conferir e fazer a transmissão em massa. Bom, eu passei por todas as funcionalidades, exceto uma funcionalidade. Se o meu registro, ele é um registro que eu não vou mais utilizar, ou por algum motivo ele foi desativado, eu posso desativar também por aqui. Eu clico na linha da raiz que eu desejo desativar, clico em desativar e faço o envio para o portal. Tenho o meu registro desativado. Uma vez desativado, se eu tentar gerar uma nova versão, ele não permite, não tem API para isso. Se eu tentar retificar, ele não deixa, porque ele está desativado. Então, uma vez desativado, não tem mais o que fazer, ok? E a última função aqui, o botão consultar. Para que serve esse botão consultar? Se eu fiz alguma alteração direto no portal único, e eu quero trazer para cá, eu vou pegar esse daqui. Consultar. Eu vim aqui no portal único, eu fiz direto uma retificação.
Submeter, eu coloquei o código postal. Salvei a retificação. O portal mudou a versão aqui de 1 para 1. Se eu venho aqui nesse registro e clico aqui na linha consultar, ele vai lá no portal, ele vai verificar se teve alguma alteração e ele vai buscar, vai trazer aqui para o nosso registro. Então, ele trouxe aqui, ó, versão 1.1, que é a alteração que foi feita no portal. Mas ele não vai atualizar os dados mestres, tá? Os dados da capa, ele não muda. Não, aqui vai ficar diferente. Não posso fazer essa alteração lá, esperando que vai refletir aqui. Não reflete. Só reflete a versão, a situação e o status. É isso. E a última coisa são as novidades do Portal Único. Então, aqui, o que o portal prometeu fazer? A minha barra sumiu. O portal prometeu, Portal Único, né, a SERPRO, prometeu para as próximas releases que vai permitir alterar o tipo. E que vai liberar nova versão para operador estrangeiro via API. Que hoje, uma vez que eu desativei, eu não consigo gerar nova versão via API. Então, eles prometeram essas duas novidades para o Portal Único, no que tange a operador estrangeiro. Tá? Então, essa foi a apresentação. Aí vocês podem tirar as dúvidas. Pode abrir. Depois tirar as dúvidas. É isso aí, pessoal. Bom, Juliana, tivemos algumas perguntas aqui. Se você puder ler, por favor. Isso. Nós tivemos a pergunta aqui do Marcos. Caso o cliente não possua o cadastro de fabricantes no RP e essas informações não migrem para o e-comics, o preenchimento das informações do operador estrangeiro / fabricante pode ser feito de alguma outra forma que não seja manual? Que aí é o caso da carga, né, que a gente estava comentando. E se está sendo planejado a carga via tabela ou via XML? XML não. As cargas que nós temos disponível e teremos no formato JSON, que é o próprio formato do portal, e Excel Sim, que é aquela carga que eu mostrei agora, que é o template que a empresa pode baixar. Aqui, ela baixa o template, ela preenche os dados no formato que está aqui, e aí ela pode fazer a carga via Excel. O XML não vai ser disponibilizado, vai ser Excel ou o formato JSON. E JSON é o formato do governo. Perfeito. E sobre o fabricante, se você não tem o fabricante aqui cadastrado no e-comics e você quer incluir de forma manual, pelo e-comics não tem jeito. Ou você cadastra o fabricante na mão, aqui na tela de entidade, porque essa tela não nem sempre ela é integrada. Você pode vir aqui cadastrar todos os seus fabricantes aqui, depois fazer a integração, ou você vai tratar direto no portal único, e eu não tenho como trazer de volta. Ele tem que estar cadastrado no e-comics do fabricante, é obrigatório. Assim como é para a DI hoje, também é para a do INPE. Perfeito. E tem a pergunta aqui também do Eduardo. Em resumo, armadores, agentes, companhias aéreas, fornecedores e clientes devem ter o TIM? Então, acho que é mais Não, quem deve ter o fornecedor, não, TIM né? é fabricante e exportador. Isso. Esses que devem ter o TIM, que são os que vão ser inseridos no catálogo de produto e depois vão figurar na do INPE, no LPCO. A agente de carga não tem nada no momento que peça esses dados, nem que eles tenham que ser cadastrados como operadores estrangeiros. A obrigatoriedade hoje de operador estrangeiro é para fornecedor do tipo exportador e fabricante. Perfeito.
eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui também é só. A Carla, ela tinha questionado aqui sobre o critério para criar ou não a nova versão. Então, é sempre pela alteração de dados, né, que permite criar a nova versão, mas se alterar o TIM, aí ele vai desativar e ativar um novo, certo? Se você troca o TIM perante o portal, é um novo registro. Ele inativa o antigo, seja lá em que versão esteja, e vai cadastrar um novo com a versão 1. Agora, a alteração de versão, quando você precisa alterar, mudar uma versão para outra, não tem uma regra, tá? Eu posso ficar trabalhando com retificações e o sistema vai gerar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e assim vai, ponto 20, 30, 40, ou eu posso decidir, por uma questão minha interna, de querer mudar a versão. Não existe uma regra hoje para que você utilize essa alteração de versão. Seria mais uma definição de processo da própria empresa, né? Por enquanto, deve ter alguma coisa futura que eles estão pensando aí, mas hoje não há. Ok. Pessoal, mais alguma dúvida? Se quiserem mandar aqui no chat. O Denis perguntou se a gravação será disponibilizada, sim, para todos. Nós iremos enviar um e-mail com a gravação para vocês. Não sei se você viu, mas teve uma pergunta sobre a distinção de fabricante e fornecedor. Eu respondi. Uma dúvida: os cadastros precisam vir do RP com alguma parametrização para fazer a distinção entre fabricante e fornecedor? Não. Se o fabricante hoje não é cadastrado no RP, né, aí segue aquela regra que a Isabela comentou, onde nós temos que realizar o cadastro internamente no e-comics, e lá na transmissão você vai fazer a distinção aí nas telas de operador estrangeiro, se é um fabricante ou se é um... Na verdade, ele já até traz de forma automática na primeira tela, identificando se é um operador ou se é um fabricante. Bom, é isso. Isso. Se de repente surgir, pessoal, alguma dúvida, principalmente para aqueles que vão assistir o webinar depois, nas gravações, pode nos acionar. O e-mail é produto@ecomics.com.br ou academia@ecomics.com.br, tá? Nós iremos responder vocês por e-mail. Isso. Pessoal, também vou estar disponibilizando aqui para vocês uma pesquisa de opinião sobre esse webinar. Se vocês quiserem também, vai ter um campo para mandar dúvidas, sugestões e sugestão de tema para os próximos webinars. É rapidinho, é pelo Forms, então quem puder responder, nós agradecemos. E como a Bruna avisou, caso tenha alguma dúvida, é só mandar para a gente aqui. Por e-mail. Por E eu e-mail. espero vocês amanhã, pessoal. Amanhã temos uma nova programação aí. Tudo bem? Isa, quer comentar alguma coisa? Não. Então, perfeito. A gente vai encerrar, então. Agradeço a presença de todos e até amanhã. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.